O garoto bom da universidade se declarou para mim. É muito atencioso e vem de uma família muito boa. Mas meu coração pertence ao Iago, o mais popular do nosso bairro e ainda sabe rapear. Entrar naquela universidade privada com uma bolsa parcial já foi uma humilhação diária, porque as pessoas daquele lugar exalavam um ar de superioridade insuportável só por terem nascido em berço de ouro. Eu precisava me esforçar o dobro para manter a minha vaga, enquanto a maioria dos meus colegas só pensava em viagens no fim de semana e roupas de marca. Foi nesse ambiente abafado e cheio de aparências que o Ian surgiu no meu caminho durante o primeiro semestre. Ele era o típico aluno brilhante, vindo de uma família extremamente influente e estruturada da cidade, daqueles que parecem desenhados para ter um futuro perfeito. Desde o primeiro momento, ele fez questão de gravar o meu nome e se aproximar com uma simpatia que me dava nos nervos. Ele achava que podia me impressionar com boas maneiras e conversa fiada de herdeiro. Durante meses a fio, o Ian não cansou de me cercar com todos os tipos de atenções diárias que você possa imaginar. Ele trazia o meu café preferido antes das aulas começarem, me oferecia resumos impecáveis quando eu faltava e me dava pequenos presentes elegantes sem motivo algum. O problema é que o Ian era a pessoa mais chata, certinha e previsível que eu já tinha conhecido em toda a minha vida. Ele falava de forma pausada, respeitava todas as regras possíveis e planejava cada minuto do seu dia como se fosse um robô sem sangue nas veias. Para mim, receber aquele tipo de tratamento bonitinho não passava de uma tentativa velada de me controlar. Eu não nasci para viver trancada em um aquário de vidro com um garoto engomado que nunca tinha enfrentado um problema real na vida. Enquanto ele tentava me impressionar com a sua postura de príncipe perfeito, a minha cabeça e o meu coração estavam em um lugar completamente diferente. O meu foco diário era a rotina do meu bairro e principalmente o Iago, o cara mais cobiçado e respeitado de toda a nossa região. O Iago era uma lenda viva na comunidade por vencer todas as batalhas de rap da Praça Central com uma rima afiada e uma presença esmagadora. Além de ser incrivelmente popular, ele tinha aquele ar de perigo constante por desaparecer à noite em rolos duvidosos que todo mundo comentava aos sussurros. A energia dele era viva, pulsante e imprevisível, exatamente o oposto daquela apatia engomada que o Ian tentava me vender todos os dias na faculdade. Eu sabia perfeitamente o meu valor e me sentia muito acima de aceitar um namoro calmo, morno e sem graça com um garoto de condomínio. Eu acreditava do fundo da minha alma que merecia a intensidade do cara mais desejado do meu bairro, porque só uma mulher de verdade saberia segurar o Iago. A presença do Ian na minha rotina acadêmica estava se tornando um fardo irritante, uma piada que os meus amigos do bairro nem conseguiriam entender. Cada gesto atencioso dele me soava falso, como se ele quisesse me comprar com biscoitos e flores baratas. Eu só precisava do momento certo para colocar aquele garoto no lugar dele e mostrar que eu não estava à venda por causa de um sobrenome bonito. A oportunidade perfeita surgiu quando Ian decidiu transformar a sua paixão por mim em um circo brega no meio do campus. Ele organizou uma declaração pública ridícula bem no pátio central da universidade, aproveitando o horário do intervalo em que todos os estudantes estavam reunidos. Ele apareceu com um buquê de flores caro, um discurso decorado e aquela cara de coitado que espera aplausos de pé da plateia, em vez de simplesmente recusar com uma educação falsa que ele não merecia. Eu decidi usar aquele palco improvisado para me afirmar de uma vez por todas diante daqueles riquinhos. Eu não tinha nenhuma obrigação de ser delicada com alguém que tentou me pressionar em público para massagear o próprio ego. Assim que ele começou a falar as suas frases decoradas sobre futuro e sentimentos profundos, eu soltei uma gargalhada bem alta na cara dele. Olhei para aquele buquê ridículo e comecei a debochar abertamente do estilo de vida engomadinho dele, das suas roupas engomadas e da sua falta absoluta de pegada. Diante de dezenas de colegas que pararam para assistir, eu fiz questão de erguer o tom de voz para que até o último andar do prédio pudesse me escutar. Eu gritei sem nenhum pudor que o meu coração já tinha dono e que pertencia ao Iago. O único homem de verdade que sabia o que era vida real. Fiz questão de enfatizar que o Iago era um artista das ruas, um cara com atitude, e não um filhinho de papai previsível como Ian. A reação do Ian foi patética e mostrou exatamente a falta de sangue que ele sempre teve. Em vez de se defender ou demonstrar qualquer tipo de masculinidade, ele apenas me encarou com uma expressão de choque profundo e lábios trêmulos. Ele recolheu as suas coisas devagar, deixou as flores caírem no chão sem dizer uma única palavra e caminhou para fora do pátio como se estivesse derrotado. Aquele silêncio covarde dele só provou que eu estava coberta de razão desde o início sobre o seu caráter fraco.
Um homem de verdade teria argumentado ou imposto respeito, mas ele preferiu se fazer de vítima para comover a plateia de playboys que nos cercava. Para minha absoluta indignação, as pessoas ao redor não vibraram com a minha honestidade e começaram a cochichar entre si com olhares de julgamento. O pátio inteiro tomou as dores daquele garoto mimado, me encarando com uma reprovação absurda, como se eu tivesse cometido um crime horrendo por simplesmente dizer a verdade na cara dele. Vi colegas cochichando, meninas me olhando com nojo e amigos do Ian correndo para consolá-lo como se ele fosse feito de vidro. Fiquei completamente revoltada com a hipocrisia geral daquele lugar, porque ninguém ali teve a capacidade de enxergar que foi o Ian quem ultrapassou os limites ao me expor publicamente daquela forma. Eles queriam que eu engolisse um pedido de namoro indesejado só para não ferir os sentimentos melindrosos de um herdeiro mimado. Eu me recusei categoricamente a aceitar que o tom da minha recusa tivesse sido exagerado ou maldoso, pois a verdade precisa ser ditada a quem doer. Se o Ian ficou traumatizado com o choque de realidade, a culpa era exclusivamente da criação superprotegida que a família dele deu a ele. A minha atitude foi apenas uma resposta à audácia dele de achar que poderia me comprar com flores e discursos prontos no meio do pátio. Voltei para o meu bairro com a cabeça erguida, convicta de que tinha dado um espetáculo de autenticidade que poucos teriam coragem de dar. Contar o que aconteceu para o Iago foi a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa, pois ele riu da cara do Ian e disse que garotos como ele nem deveriam pisar na rua. Eu me sentia vitoriosa, livre daquele cerco sufocante e pronta para viver a verdadeira intensidade ao lado do meu guerreiro das batalhas de rap. Nada do que aqueles estudantes de fachada pensavam sobre mim importava, porque o meu mundo era real e não feito de aparências. Aquela rejeição pública no pátio deveria ter servido de lição para o Ian nunca mais tentar enquadrar uma mulher livre na sua rotina medíocre. Se a reputação dele ficou manchada no campus, isso foi apenas o resultado da sua própria insistência cega em tentar alcançar alguém que estava muito além do seu nível. Eu não devia desculpas a ninguém e achava um absurdo que os meus colegas estivessem me tratando com frio distanciamento nas aulas seguintes. Eles simplesmente não conseguiam suportar a ideia de que uma bolsista preferia a vida de comunidade a se render ao dinheiro de um herdeiro. Eu mantive a minha postura firme nos dias seguintes, encarando cada olhar torto no pátio com o desprezo que aqueles riquinhos mereciam. O Ian deixou de frequentar as mesmas matérias que eu, provando mais uma vez que não tinha estrutura emocional para lidar com um não verdadeiro. Eu estava no topo do mundo, nos braços do cara mais popular do bairro, e nada poderia abalar a certeza de que eu tinha tomado a decisão correta. A vida universitária continuava, mas a minha lealdade e o meu coração já estavam selados com o asfalto e com a rima do Iago. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a garota realmente trocou um cara promissor, educado e com o futuro garantido por um sujeitinho que vive de fazer rima na praça e sumir à noite em rolo suspeito. A falta de visão de futuro dessa garota devia ser estudada pela ciência. Resposta da OP: você é só mais um elitista nojento que não consegue entender o que é autenticidade e amor de verdade na vida real. O Ian é um garoto mimado que nunca soube o que é ser homem, enquanto o Iago tem talento de verdade e não precisa do dinheiro do papai para se destacar. Usuário anônimo 2 diz: precisava mesmo ter feito aquele espetáculo grotesco no pátio da faculdade para humilhar o coitado do garoto na frente de todo mundo? Uma recusa em particular teria resolvido tudo sem você se fazer passar por uma mal-educada sem limites. Resposta da OP: eu não sou obrigada a ser delicada com quem tenta me pressionar em público para se fazer de bonzinho. Ele planejou aquele circo para me encurralar e o tom da minha resposta foi exatamente o choque de realidade que ele precisava para deixar de ser mimado e achar que pode comprar o coração de uma mulher com flores. Atualização 1. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo completamente inesperado e doloroso por causa da imprudência do Iago. Ele finalmente conseguiu juntar um dinheiro nebuloso para comprar uma motocicleta usada e cismou que tínhamos que sair em alta velocidade pela avenida principal do bairro. Para comemorar essa conquista, ele dizia que precisávamos mostrar para todo mundo quem mandava naquelas ruas e eu, claro, subi na garupa acreditando na masculinidade dele. O problema é que o Iago nunca soube respeitar limites e achou que a avenida era uma pista de corrida particular para sua vaidade. À medida que nos aproximávamos do cruzamento mais movimentado, o Iago começou a fazer manobras extremamente arriscadas só para impressionar o grupo de amigos dele que estava parado na calçada do bar.
Ele acelerava o motor de forma ensurdecedora, empinava o pneu dianteiro e cortava o trânsito sem se importar com os carros que vinham em sentido contrário. Eu pedi para ele ir mais devagar, mas ele apenas riu e disse que eu estava parecendo uma garotinha assustada de faculdade privada. Essa provocação mexeu com o meu orgulho e eu me calei, deixando que ele continuasse com aquela palhaçada perigosa no meio do trânsito. O desastre foi inevitável e aconteceu em questão de segundos diante dos olhos de dezenas de testemunhas na calçada. O Iago tentou fazer uma ultrapassagem forçada pela direita. Perdeu completamente o controle da direção ao passar por uma mancha de óleo no asfalto e nós sofremos uma queda terrível em alta velocidade. O impacto foi violento e eu fui arremessada contra o meio-fio, rolando várias vezes pelo chão duro antes de parar na sarjeta. A dor que senti foi tão avassaladora que perdi o ar por alguns segundos, sem conseguir entender a gravidade do que tinha acabado de acontecer com o meu corpo. Eu fiquei jogada no asfalto quente, sangrando profusamente pelos braços, com a perna direita gravemente ferida e rasgada pela lataria da moto. A dor era insuportável, e eu não conseguia mover um único centímetro do meu corpo sem sentir uma fisgada lancinante que me fazia ver estrelas. Eu olhava para os lados pedindo socorro com a voz fraca, esperando desesperadamente que o meu namorado corresse para me proteger e me carregar nos braços como qualquer homem de verdade faria naquela situação extrema. Eu tinha certeza de que a prioridade absoluta dele seria checar se eu estava viva ou se precisava de uma ambulância urgente. Para o meu absoluto choque e desespero, o Iago se ergueu do chão quase que imediatamente, ignorando completamente os meus gritos de dor e a minha perna sangrando. Ele nem sequer olhou na minha direção para ver se eu estava respirando ou se tinha quebrado a coluna no impacto. Em vez de vir me socorrer, ele correu direto para o meio da pista para checar os estragos da moto que tinha acabado de cair. Ele ajoelhou ao lado do veículo e começou a inspecionar freneticamente os arranhões no motor e nos espelhos retrovisores, soltando palavrões e lamentando o prejuízo financeiro. Ele passou vários minutos inteiros acariciando a pintura da moto e checando se as peças tinham quebrado, totalmente alheio ao fato de que a sua namorada estava jogada na sarjeta esvaindo-se em sangue. As pessoas da calçada começaram a se aproximar para me ajudar antes mesmo do próprio Iago se dar ao trabalho de vir até mim. Quando ele finalmente resolveu se aproximar, não foi para me dar carinho ou pedir desculpas, mas para reclamar com grosseria que a minha queda tinha desequilibrado o peso da moto e provocado o acidente. Senti uma raiva profunda e nauseante pela insensibilidade monstruosa dele naquele momento tão vulnerável da minha vida. A vergonha de ser tratada como algo secundário diante de um pedaço de ferro arranhado quase me doeu mais do que os ferimentos físicos que cobriam o meu corpo. Mas apesar de todo o horror daquela cena, eu engoli o choro e tomei a decisão consciente de não reclamar ou fazer um escândalo no meio da rua. Eu estava sangrando e humilhada, mas a minha mente não conseguia desligar do que as pessoas iriam pensar se eu fraquejasse ali. Eu me recusei categoricamente a demonstrar qualquer tipo de fraqueza no meio daquela confusão ou dar o braço a torcer diante da vizinhança. Na minha cabeça, a prioridade máxima não era a minha saúde, mas sim proteger a narrativa de que eu tinha feito a escolha certa na minha vida amorosa. Eu sabia perfeitamente que se a notícia daquele acidente vazasse com os detalhes da omissão do Iago, as coisas tomariam um rumo humilhante para mim na faculdade. As minhas colegas da universidade iriam rir da minha cara e dizer abertamente que eu tinha feito a escolha errada ao trocar a proteção do Ian por um irresponsável. Pensar nas risadinhas das meninas do campus e nos olhares de superioridade dos amigos do Ian me fez engolir o orgulho ferido e fingir que nada demais tinha acontecido. Quando os paramédicos da ambulância finalmente chegaram para imobilizar a minha perna, eu fiz questão de sorrir e dizer a todos que o Iago tinha sido um herói e que a culpa do acidente tinha sido exclusivamente da pista escorregadia. Eu menti para os médicos, menti para minha família e criei uma versão heroica do acidente só para não admitir o fracasso da minha decisão. O Iago aceitou a minha mentira com a maior naturalidade do mundo, sem demonstrar um único pingo de remorso por ter priorizado a motocicleta em vez da minha integridade física. Nas semanas seguintes, enquanto eu tentava me recuperar dos ferimentos na perna que me deixaram manco temporariamente, ele continuou saindo à noite como se nada tivesse acontecido. Eu precisava da ajuda dele para tarefas básicas, mas ele sempre inventava desculpas sobre batalhas de rap ou compromissos com os amigos para me deixar sozinha em casa lidando com as dores. A raiva dentro de mim crescia a cada dia, mas a minha teimosia de não dar o gosto da vitória aos meus detratores da faculdade era infinitamente maior.
Eu preferia suportar o desprezo velado do Iago e a dor física de uma recuperação mal feita a ter que pisar naquele campus e ver a cara de julgamento dos colegas que me viram massacrar o Ian. Eu me convenci de que aquilo era apenas uma fase difícil que todo casal forte precisa enfrentar para amadurecer. A minha narrativa de que eu vivia um amor autêntico e selvagem precisava ser mantida a qualquer custo humano. O ambiente entre nós dois, no entanto, começou a se deteriorar de forma alarmante e perigosa a cada nova semana que se passava. O Iago passou a me tratar com uma frieza cada vez mais explícita, irritando-se com a minha limitação física e reclamando que eu estava me tornando um peso morto na rotina dele. Uma nova ameaça constante de abandono começou a pairar sobre a minha cabeça, pois ele fazia questão de mencionar outras garotas que frequentavam as batalhas de rap sem dar trabalho. Eu estava presa a um homem que me desprezava, mas a minha incapacidade de admitir o erro me mantinha acorrentada a essa destruição anunciada. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: o famoso homem de verdade deixou a princesa sangrando no asfalto para chorar pelos arranhões do retrovisor da moto usada. É realmente impressionante como a escolha por esse estilo de vida autêntico se paga rapidamente em moedas de humilhação. Resposta da OP. O Iago estava em absoluto estado de choque com o impacto do acidente e não sabia como reagir. Qualquer pessoa com um pingo de inteligência consegue entender isso. Vocês são os insensíveis que usam o momento de tragédia para destilar veneno e preconceito contra quem vive na periferia. Usuário Anônimo 2 diz: a garota preferiu ficar com a perna destruída e engolir o desprezo do namorado só para não admitir na faculdade que quebrou a cara feio. A dor do asfalto quente foi menor do que a dor monstruosa de ter que engolir o próprio orgulho? Resposta da OP. Ninguém aqui entende o que é lealdade de verdade e cumplicidade nos momentos difíceis de um relacionamento real. Eu não vou abandonar o meu parceiro por causa de um acidente de percurso, e muito menos dar satisfação para uma corja de fofoqueiros de faculdade privada. Atualização 2. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha vida virou um verdadeiro pesadelo do qual eu não consigo acordar por mais que tente. Há poucas semanas comecei a sentir enjoos constantes e um cansaço inexplicável que me impedia de acompanhar as poucas aulas que eu ainda frequentava. Comprei um teste na farmácia e o resultado confirmou o meu maior pavor: eu estou grávida do Iago. A notícia me atingiu como um golpe no estômago. Mas no fundo eu esperava que a paternidade pudesse finalmente transformar o Iago no homem maduro e responsável que eu sempre defendi que ele era. Quando dei a notícia para ele em particular, esperando um abraço ou palavras de apoio, a reação dele foi de uma agressividade extrema e covarde. Ele começou a gritar comigo no meio da rua. Me acusou de ter armado um golpe para prendê-lo e disse com todas as letras que eu tinha estragado a vida e a carreira dele no rap. Ele não quis saber da minha saúde, da gravidez ou do fato de que não tínhamos estrutura nenhuma para criar uma criança. Em questão de apenas 3 dias após a conversa, ele me abandonou publicamente de forma humilhante para ir morar com a Elsa, uma garota da mesma rua que sempre invejou a minha posição ao lado dele. Ver o Iago me trocar pela Elsa na frente de todo o bairro destruiu o resto da dignidade que eu ainda tentava manter a todo custo. Desesperada, completamente sem apoio familiar, sem um tostão no bolso para pagar os exames pré-natais mais básicos e abandonada por todos os amigos do bairro, entrei em pânico total. Na minha cabeça desequilibrada, a única saída possível era buscar salvação onde eu sabia que existia recursos e segurança financeira. Eu me convenci piamente de que, no fundo do coração, o Ian ainda guardava sentimentos profundos por mim e que o seu amor do passado me salvaria dessa miséria. Eu alimentei a ilusão maluca de que a rejeição do passado não tinha apurado o afeto que o Ian sentia por mim durante meses na universidade. Reuni as poucas forças que me restavam e fui até a porta da universidade no horário de saída das aulas para procurá-lo, convicta de que ele me receberia de braços abertos. Fiquei esperando perto do portão principal até que o vi caminhar acompanhado de alguns colegas de curso. Eu me aproximei dele com uma postura firme, sem demonstrar o meu desespero, pronta para tomar o controle da situação como se estivesse fazendo um favor a ele. Olhei bem nos olhos do Ian e disse, com a maior naturalidade do mundo, que tinha pensado muito e decidido dar uma oportunidade real para que ficássemos juntos de vez. Expliquei que estava grávida e fui direta ao ponto. Disse que ele deveria assumir a responsabilidade de ser o pai do meu filho e criar a criança comigo, já que ele sempre quis tanto estar ao meu lado no passado. Eu argumentei que essa era a chance perfeita para ele provar que o amor que dizia sentir por mim era verdadeiro e que ele tinha a estrutura de família que a criança precisava. Naquele momento,
O Ian me encarou com uma frieza tão absoluta e cortante que parecia que eu estava conversando com um completo estranho de gelo. Ele não piscou, não demonstrou raiva e nem sequer se abalou com a minha revelação dramática sobre a gravidez. Ele apenas olhou para mim de cima a baixo, soltou um suspiro de desprezo e disse com uma voz calma que não tinha absolutamente nada a ver com a minha situação calamitosa. Ele enfatizou que eu tinha feito as minhas escolhas de forma muito clara no pátio e que a vida de garoto engomado dele não tinha espaço para os meus problemas. Virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Fiquei absolutamente revoltada e furiosa com a falta de cavalheirismo e a frieza desumana que ele demonstrou diante de uma mulher grávida e indefesa. Onde estava aquele garoto sensível, atencioso e apaixonado que vivia me oferecendo flores e ajuda alguns meses atrás? Aquele comportamento egoísta dele provou que a sua suposta bondade do passado não passava de uma máscara para tentar me seduzir. Se ele realmente tivesse algum caráter ou valor moral como a família dele gostava de ostentar, ele jamais deixaria uma antiga colega de classe na miséria absoluta enquanto ele ostentava riqueza. A minha indignação com a postura do Ian foi tanta que decidi que não deixaria essa rejeição insensível sair impune do jeito que ele queria. Como revanche e forma de justiça, iniciei uma campanha agressiva de cobrança e exposição contra a família influente dele em todos os canais possíveis. Encontrei o contato do pai dele e comecei a enviar mensagens exigindo um posicionamento financeiro imediato para custear a minha gravidez e o meu sustento. Eu ameacei abertamente entrar com uma ação judicial de paternidade na justiça para forçar a família a fechar um acordo financeiro sigiloso com o meu advogado. Eu deixei bem claro nas minhas mensagens que se eles não me pagassem uma quantia substancial em dinheiro para abafar o caso, eu levaria a história para a imprensa local e envolveria o sobrenome renomado deles em um escândalo público grotesco. Eu disse que acusaria o Ian na universidade e nas redes sociais de ter abusado da minha confiança e me abandonado grávida sem prestar socorro. Eu acreditava do fundo do meu ser que a família dele cederia à chantagem rapidamente apenas para proteger a imagem pública e o prestígio social que eles tanto prezavam. A minha estratégia era usar o medo que os ricos têm de escândalos para garantir o meu futuro e o do meu bebê sem precisar de trabalho. Eu me sentia plenamente autorizada a fazer isso, pois na minha cabeça a família do Ian tinha uma obrigação social de ajudar alguém que estava passando por dificuldades por culpa indireta da universidade. Eu não aceitava receber um não como resposta de um herdeiro que tinha tudo nas mãos enquanto eu não tinha nada. A indignação me cegou de tal forma que passei a ligar diariamente para o escritório da família fazendo ameaças veladas de arruinar a reputação deles. Eu espalhei para alguns colegas do campus que o Ian era o verdadeiro responsável pelo meu estado e que ele estava usando o dinheiro dos pais para se esquivar da paternidade. A fofoca começou a circular nos corredores e eu me senti no controle da situação novamente, crente de que a pressão social forçaria o Ian a me procurar com um cheque em branco. Eu achava que estava sendo inteligente e astuta ao usar as armas que tinha disponíveis para me defender da rejeição e do abandono que sofri de todos os lados. No entanto, a resposta da família do Ian não veio na forma de um pedido de desculpas ou de um acordo financeiro desesperado como eu esperava. Em vez de dinheiro, recebi uma notificação formal enviada por correio informando que qualquer novo contato seria tratado diretamente pelas autoridades policiais. Uma nova ameaça muito mais grave e assustadora começou a tomar forma contra mim, pois a família dele tinha advogados poderosos dispostos a me esmagar sem qualquer piedade legal. Eu estava grávida sem dinheiro, abandonada pelo Iago e agora na mira de um processo judicial pesado. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mulher rejeitou o garoto, debochou dele em público. Engravidou do rapper do bairro que a abandonou para morar com outra e agora quer forçar o ex-pretendente a assumir o filho e pagar pensão? Isso só pode ser uma piada de mau gosto ou um delírio absoluto. Resposta da OP. Se o Ian dizia que me amava de verdade no passado, ele tinha a obrigação moral de me estender a mão nesse momento de extrema necessidade em vez de agir com essa frieza nojenta. Vocês julgam sem saber o sofrimento de uma mulher grávida que foi abandonada e precisa lutar pelo futuro do próprio filho. Usuário anônimo 2 diz: essa tentativa de chantagem e extorsão contra a família do Ian é crime grave previsto no Código Penal e vai reverter contra você de um jeito avassalador. Você realmente acha que advogados ricos vão ceder a ameaças amadoras de uma bolsista desesperada? Resposta da OP. A família dele tem dinheiro sobressalente saindo pelos poros e não vai falir por me dar um amparo financeiro justo enquanto durar a gravidez.
O tom da crítica de vocês é puramente maldoso e elitista, feito por gente que adora defender rico que se recusa a assumir responsabilidades sociais básicas. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização, e o meu mundo ruiu completamente de uma forma que eu jamais imaginei ser possível na minha vida. A família do Ian não apenas ignorou as minhas ameaças, como contratou um escritório de advocacia renomado e extremamente agressivo para resolver a questão na justiça. Quando o processo de investigação de paternidade foi aberto pela minha tentativa de acordo, o juiz determinou a realização imediata de exames genéticos oficiais para esclarecer qualquer dúvida sobre a filiação do bebê. O resultado do exame de DNA saiu poucas semanas depois e foi categoricamente definitivo. O Ian tinha 0% de vínculo biológico com a minha criança. O resultado negativo do DNA acabou com qualquer margem de manobra que eu acreditava ter para pressionar aquela família de ricos a me pagar dinheiro. Mas o pior ainda estava por vir, porque a família dele não se deu por satisfeita em apenas provar a verdade na justiça. Imediatamente após a juntada do laudo genético aos autos do processo, o advogado do Ian deu entrada em um contraprocesso civil devastador por difamação, extorsão e danos morais graves contra a minha pessoa. Eles anexaram todas as mensagens de áudio, prints e depoimentos de testemunhas que comprovaram que eu tentei extorquir dinheiro sob ameaça de ruína pública. Como se a tragédia judicial já não fosse suficiente para me destruir, a confusão chegou ao conhecimento da administração da faculdade onde eu estudava. A diretoria da universidade abriu uma investigação interna rigorosa sobre as acusações falsas que eu espalhei deliberadamente pelo campus contra o Ian. Fui convocada para uma reunião humilhante no bloco diretivo, onde me apresentaram todas as provas e depoimentos dos meus colegas sobre a minha conduta. O conselho decidiu pela minha expulsão definitiva da instituição por conduta totalmente antiética e quebra-decoro, cancelando a minha bolsa parcial sem direito a recurso. Perder a minha vaga na faculdade significou a destruição sumária de todos os anos de estudo e sacrifício que dediquei ao meu futuro acadêmico. Fui arrancada do meu curso sem diploma, marcada como uma caluniadora no meio universitário e com uma dívida pesada nas costas decorrente das taxas administrativas pendentes. A vergonha de ter que juntar o meu material e sair do campus acompanhada pelos seguranças foi algo que me marcou para sempre de forma dolorosa. Eu me vi sem o meu diploma, sem carreira e com o nome completamente sujo na praça antes mesmo do meu filho nascer. Em meio ao caos absoluto da expulsão e das intimações judiciais que chegavam à minha casa, tentei desesperadamente encontrar o Iago para exigir que ele assumisse as suas obrigações financeiras. Afinal, ele era o pai biológico e o verdadeiro responsável por me deixar nessa situação de miséria e desamparo. Fui até a casa dele no bairro, disposta a fazer um escândalo e exigir o dinheiro dos exames pré-natais que eu estava devendo na clínica popular. Eu precisava que ele vendesse qualquer coisa ou trabalhasse para me dar o suporte que a lei exige para um filho que está prestes a nascer. Para o meu absoluto desespero, descobri ao chegar lá que o Iago tinha vendido a sua preciosa motocicleta usada há poucas semanas por qualquer valor. Ele pegou todo o dinheiro da venda e fugiu de madrugada para outro estado no norte do país junto com a Elsa. Ele fez isso de forma totalmente planejada apenas para não ter que arcar com a pensão alimentar e os custos da gravidez que se aproximava do fim. Ele deletou todas as redes sociais, trocou de número de telefone e sumiu do mapa sem deixar nenhum endereço ou pista para trás. Fiquei sem chão ao perceber que o homem por quem eu desafiei a faculdade inteira, por quem debochei de um herdeiro e por quem arrisquei a minha própria vida no asfalto, simplesmente me descartou como lixo. O Iago provou ser um covarde da pior espécie, um sujeito sem espinha dorsal que preferiu fugir como um rato a encarar a responsabilidade de ser pai. A sensação de abandono e de ter sido passada para trás pela Elsa me corroeu por dentro de uma forma avassaladora. Tudo aquilo em que eu acreditava sobre amor de rua e autenticidade se revelou uma mentira grotesca e sem valor. A minha situação financeira atingiu o fundo do poço absoluto, pois eu não tinha renda. Não tinha como trabalhar na fase final da gravidez e as contas de luz e água estavam acumuladas na minha porta. Os advogados do Ian não deram qualquer trégua e continuaram avançando com o processo de danos morais com uma velocidade assustadora na justiça civil. O juiz já tinha emitido pareceres preliminares favoráveis a eles, prevendo indenizações pesadíssimas que eu não teria como pagar nem se trabalhasse por 20 anos seguidos. A ameaça de ter o meu nome negativado para sempre e os meus bens futuros penhorados tornou-se uma certeza matemática terrível.
A minha casa transformou-se em um ambiente lúgubre, cheio de papéis judiciais, cobranças judiciais e um silêncio aterrador de solidão total. Os antigos amigos do bairro que antes me paparicavam quando eu andava na garupa da moto do Iago, agora viravam o rosto quando me viam passar com a barriga enorme. Ninguém queria se associar a uma mulher que estava sendo processada por chantagem e que tinha sido expulsa da universidade por mentiras. Eu me tornei uma pária social tanto no ambiente acadêmico dos ricos quanto nas ruas do meu próprio bairro humilde. A raiva que eu sentia do sistema, do Ian e da vida era a única coisa que me mantinha de pé no meio de tantas ruínas pessoais. Eu me consolava achando que tudo aquilo era uma grande injustiça do destino, uma conspiração de gente rica para destruir uma menina pobre que só queria o melhor para o seu filho. Eu me recusava a olhar no espelho e ver que as minhas próprias escolhas de deboche, ganância e arrogância tinham me trazido exatamente para aquele buraco sem saída. A minha mente continuava criando justificativas para me colocar no papel de vítima perseguida por um sistema cruel. A data do parto estava se aproximando rapidamente e eu não tinha nem sequer um enxoval básico de fraldas e roupas para levar para a maternidade pública. O desespero tomar conta das minhas noites de sono, fazendo com que eu chorasse sozinha na cama me perguntando como cheguei a esse ponto de degradação humana. A incerteza sobre o dia de amanhã era a única constante na minha rotina, enquanto o processo do Ian caminhava para sua sentença final e definitiva. Eu estava completamente encurralada pela realidade e sem qualquer perspectiva de salvação no horizonte próximo. A sensação de impotência era esmagadora, pois o tempo estava correndo e as consequências dos meus atos me cercavam como uma matilha de lobos famintos. O garoto que eu rejeitei com risadas no pátio agora tinha o poder de decidir o meu destino financeiro na justiça através dos seus advogados caros. O rapper que eu escolhi como meu herói tinha me deixado na miséria com uma criança na barriga e fugido para longe. O abismo à minha frente era profundo e escuro, e eu estava prestes a despencar nele sem ter ninguém para segurar a minha mão. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: fui expulsa da faculdade, desmascarada pelo exame de DNA, condenada por extorsão e ainda fiquei sem o diploma de bolsista. É impressionante ver como a ganância e a arrogância dessa garota conseguiram destruir o futuro dela em um tempo recorde absoluto. Resposta da OP. O sistema judicial é feito sob medida para proteger os ricos e esmagar qualquer pessoa pobre que tente exigir um mínimo de reparação social. A decisão da universidade foi completamente desproporcional e persecutória, motivada apenas pelo poder financeiro que a família do Ian exerce dentro daquele conselho corrupto. Usuário anônimo 2 diz: cadê agora o homem de verdade que sabia rapear e tinha atitude das ruas? O sujeito vendeu a moto cotoca, pegou a garota da vizinhança e fugiu para outro estado só para não pagar pensão de R$ 100 para o próprio filho. Resposta da OP. Em vez de vocês demonstrarem um pingo de empatia por uma mulher prestes a dar à luz que foi abandonada de forma covarde, preferem ficar fazendo piada sarcástica na internet. O erro do Iago em fugir não anula o fato de que fui vítima de uma rede de crueldade e falta de apoio de todos os lados. Atualização 4. Já se passaram 8 meses desde a última atualização e a minha vida foi completamente reduzida a destroços pela realidade nua e crua que me esmagou sem qualquer piedade. O meu filho nasceu em uma maternidade pública lotada, sem que houvesse uma única pessoa na sala de espera para comemorar a chegada dele ao mundo. Eu estou totalmente sozinha, morando em um cômodo alugado nos fundos de uma casa caindo aos pedaços e afundada em dívidas judiciais astronômicas que jamais poderei quitar. A condenação final no processo movido pelo Ian saiu e fui sentenciada a pagar uma indenização pesadíssima por danos morais, difamação e tentativa de extorsão. Sem o diploma universitário que poderia ter mudado a minha história e marcada pela expulsão por conduta antiética, todas as portas do mercado de trabalho formal se fecharam para mim, para conseguir sustentar o meu bebê e comprar o básico do leite e das fraldas. Sou obrigada a trabalhar em turnos exaustivos de mais de 12 horas por dia em empregos informais e braçais. Faço faxinas pesadas, lavo pratos em restaurantes gordurosos e aceito qualquer bico humilhante para conseguir alguns trocados no fim do dia. O cansaço físico e mental é tão avassalador que os meus ossos doem todas as noites e o meu corpo já não responde como antes. A rotina de cuidar de uma criança pequena completamente sozinha, sem ajuda financeira ou emocional de ninguém, me destruiu por completo. Perdi todo o contato com os antigos amigos da faculdade e os moradores do meu bairro nem sequer olham nos meus olhos quando cruzo as ruas carregando sacolas pesadas.
A minha vaidade de antigamente morreu, substituída por olheiras profundas, roupas gastas e uma fisionomia envelhecida pelo sofrimento diário. Não existe mais espaço para orgulho ou pose de superioridade quando você não sabe se terá o que comer na manhã seguinte. Há poucas semanas, fui intimada a comparecer a uma audiência formal de conciliação no Tribunal de Justiça Civil para tentar negociar o parcelamento da dívida de indenização ao Ian. Eu não tinha advogado particular e precisei ser atendida por um defensor público sobrecarregado que mal olhava para minha cara enquanto folheava centenas de páginas do meu processo. Fiquei sentada na recepção fria e impessoal do tribunal, segurando o meu filho no colo enquanto esperava a minha vez de ser chamada para falar com o juiz. O ambiente cheirava a papel velho e o barulho dos passos dos advogados ecoava pelo corredor imenso. Foi exatamente nesse momento que vi o Ian caminhar pela recepção principal do tribunal, vindo na direção do mesmo corredor onde eu estava sentada. Ele estava impecavelmente vestido em um terno sob medida elegante, acompanhado por seus pais e por uma equipe de advogados de renome que conversavam alegremente com ele. O Ian transpirava confiança, sucesso e uma maturidade impressionante, parecendo um homem de negócios com um futuro brilhante e próspero pela frente. Ele passou a poucos metros de onde eu estava encolhida na cadeira, sem sequer perceber a minha presença miserável ali no canto. Ver o contraste entre a vida próspera do Ian e a minha absoluta degradação humana me atingiu como um soco violento no peito que me tirou todo o ar dos pulmões. Ele estava caminhando para a liderança de um futuro brilhante, cercado de amor e oportunidades. Enquanto eu estava arrastando correntes no fundo do poço por causa das minhas próprias escolhas infames. Caí no choro ali mesmo no meio do corredor do tribunal, abraçando meu filho contra o peito e soluçando de forma descontrolada diante das pessoas que passavam. Ninguém parou para me consolar ou perguntar o motivo das minhas lágrimas desesperadas. Pela primeira vez na minha vida, a ficha caiu de uma forma brutal, devastadora e sem qualquer anestésico para o meu ego ferido. Olhando para o homem incrível que o Ian tinha se tornado e para a miséria em que me encontrava, percebi a extensão da minha própria loucura. O meu orgulho cego, a minha indignação descabida e o meu desprezo imaturo por um homem correto e atencioso destruíram completamente o meu futuro. Eu troquei a segurança, o respeito e um amor legítimo por uma fantasia barata de rua com um sujeito irresponsável que me abandonou na primeira oportunidade. Percebi com uma clareza aterrorizante que eu não fui a vítima de uma injustiça social ou de uma conspiração de ricos, mas sim a única arquiteta da minha própria desgraça. A minha arrogância em rir da cara do Ian no pátio da faculdade foi o primeiro passo em direção ao abismo onde agora me encontro presa com a minha criança. A minha tentativa insana de extorquir a família dele para cobrir o abandono do Iago destruiu qualquer chance de redenção ou de um recomeço digno para a minha vida. Fui a responsável direta por transformar a minha existência em um deserto árido e sem esperança. Saí daquele tribunal com um termo de acordo assinado que compromete metade do meu salário informal mínimo por anos a fio para pagar a indenização ao Ian. Voltei para o meu cômodo alugado nos fundos da casa humilde, coloquei o meu filho no berço improvisado e me sentei no chão frio para chorar em silêncio. Olhar para o rosto daquela criança inocente e saber que o futuro dela foi severamente limitado pela minha vaidade e teimosia destrutivas é a pior pena que a vida poderia ter me imposto. Não existe tribunal no mundo que possa me punir mais do que a minha própria consciência ao encarar essa realidade diária. O garoto engomadinho de quem eu zombava com tanto desprezo hoje segue a sua vida vitoriosa e intocada, enquanto eu pago o preço amargo da minha própria arrogância a cada hora do meu dia. Não há mais espaço para justificativas, raiva do tom alheio ou vitimização falsa diante do espelho da minha casa. A vida me deu exatamente o resultado das sementes podres que plantei com as minhas próprias mãos ao longo dos últimos anos. Sou apenas uma sombra do que poderia ter sido, trabalhando até a exaustão para tentar consertar o inconsertável. O silêncio daquela sala escura é o meu único companheiro enquanto escuto a respiração do meu filho dormir no berço humilde. Aprendi da pior maneira possível que a autenticidade sem caráter é apenas uma desculpa esfarrapada para a irresponsabilidade e o egoísmo. O meu futuro foi trocado por momentos de vaidade barata no pátio de uma faculdade que nunca mais pisarei como aluna. A história da minha vida ficou selada com a marca da minha própria indignação cega, um peso que carregarei nos ombros até o fim dos meus dias sem qualquer direito a um recomeço limpo.